E eu gostaria que você compartilhasse um pouco do que para mim foi mais importante da reunião que a gente teve de 3 horas antes daqui do nosso podcast, sobre o planejamento do Flávio. Você poderia explicar um pouco como é que funciona hoje o seu planejamento para você produzir o conteúdo com a qualidade que produz, tanto para o YouTube como para o curso? Como é que funciona esse seu planejamento e os estágios de produção do seu conteúdo? Acho que com a preocupação de ter sempre conteúdo orgânico, não só no YouTube, como também Instagram, né, em outras redes sociais, então a gente entende já entendemos, né, que é como se eu tivesse, sempre que eu estou ali postando conteúdo nas redes, é como se eu tivesse com a minha lojinha aberta. Isso mesmo. A partir do momento que eu deixo de postar conteúdo, a lojinha está fechada, né? Alguém, se quiser comprar, vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ter que bater na porta para alguém atender. Já o conteúdo ajuda nisso, a gente está visível. O que a gente tem hoje como planejamento são 6 postagens por semana no YouTube, 6 vídeos, ou seja, quase um por dia, né? A gente só não faz aos domingos. E também stories no Instagram, a gente busca pelo menos 10 stories por dia, né? 10 stories ativos. E você, para produzir esses 6 conteúdos por semana, você prepara-se com 21 dias de antecedência. Como é que funciona essa preparação até ao lançamento dos vídeos? A gente fez uma agenda porque hoje a gente tem vários profissionais, cada um com uma parte do processo, ou seja, vários especialistas, todos envolvidos no mesmo conteúdo. Então, o que a gente procura ter é um estoque de vídeos de 7 dias, ou seja, se a gente tem um vídeo que ele tem que ser publicado no dia 30, então a gente procura voltar 7 dias no calendário e nos programamos para que esse vídeo esteja pronto lá no dia 23, 7 dias antes. Prontinho, já editado, às vezes até já programado, já está lá programado no YouTube para ser publicado, com a capa dele lá, com o título, ou seja, ele só falta o YouTube liberar, o resto a gente deixa 7 dias antes. Isso nos ajuda muito porque acontecem imprevistos, então esses 7 dias é justamente para a gente conseguir trabalhar quando os imprevistos acontecem. Então, digamos que aquela máxima do ser feliz e não sentir que está trabalhando requer disciplina e programação prévia. Exatamente. Porque se não fazer em cima das coxas, como se diz, nunca dá certo. Né? Exato. E uma coisa que a gente tem aprendido é que no primeiro momento, quando a gente pensa em ter essa disciplina, parece que a gente vai ser escravo do trabalho. Mas a gente tem aprendido que é o contrário. Quando a gente está desorganizado, é que a gente está escravo daquele compromisso e está sempre correndo atrás. A partir do momento que a gente fez esses 7 dias, a gente chama de D mais 7. Esses 7 dias... O que significa D mais 7? Seriam 7 dias, ou seja, o vídeo está pronto para ser publicado 7 dias a mais, né, da data que a gente entrega. Entendi. Então a gente entendeu a nossa produção como uma linha de produção de vídeos. Ou seja, lá na linha de produção a gente não tem diversos trabalhadores e aqui no final sai o produto prontinho para venda. Então o produto prontinho que sai da nossa linha, ele tem que estar pronto 7 dias antes. Esse é o nosso D mais 7. E aí cada responsável da linha tem também ali o prazo natural de trabalho. Então a gente tem, indo de trás para frente, a gente tem o analista de mídia social, que é quem faz as publicações. É quem posta, é quem põe um título que vai chamar atenção, quem faz a arte da capa, da thumb, é o analista de mídia. Então ele tem 3 dias para ele trabalhar. Às vezes ele faz vários dias no mesmo dia e deixa alguns dias tranquilos, fazendo outras coisas. Então são 3 dias de prazo que ele tem. E para cada outro profissional a gente volta, né? A gente reserva 3 dias de prazo também. Então, para chegar na mão do analista de mídia, antes a gente tem o editor, que ele também tem 3 dias de prazo. 3 dias para editar. Para editar o vídeo. Para editar o vídeo lá. Às vezes ele precisa ir atrás de algum efeito especial, enfim, é o tempo dele lá. Até porque nesses 3 dias a gente considera que ele tem o fim de semana. Então, se pensa, 3 dias é muito, ele edita em um dia. Mas se o vídeo chegou na mão dele numa sexta-noite, ele precisa dos 3 dias para entregar na segunda. Então, mais ou menos por aí que a gente define esses 3 dias. E a linha de produção não pode parar, porque é 6 por semana. Exato.
O que é interessante, inclusive, é que a gente acabou tendo, acho que o que está funcionando é a gente ter uma planilha. Quem já ouviu falar numa linha de produção, tem um sistema na linha de produção chamado Kanban. O Kanban, o que é? Você tem várias pessoas e você tem cartões que as pessoas vão colocando nos produtos. Então é meio que a comunicação entre uma pessoa e a outra, de que, olha, eu já terminei, agora está com você. Então nessa planilha a gente tem esse controle. Cada um, quando termina, vai lá, marca o trabalho dele daquele vídeo que está pronto. Então o seguinte já sabe que está com ele a vez. Isso faz com que todos estão vendo os prazos que cada um tem de cada vídeo e um começa a cobrar o outro. Isso está funcionando. Então, o Gabriel lá que edita, por exemplo, que publica, ele precisa entregar o vídeo dele amanhã. Poxa, mas a editora ainda não terminou esse vídeo que ele tem que entregar amanhã. Então ele vai lá e cobra a editora, e às vezes até ajuda, né? Porque ele também sabe editar, então às vezes ele, deixa que eu faço uma parte aqui, você faz outro, um ajuda o outro também nisso. Show, Flávio. Agora, mudando um pouquinho de assunto, como você é o homem da tecnologia, a gente queria perguntar se há algum gadget, acessório de produtividade que você tenha comprado nos últimos tempos, que você aconselha, que fez a diferença no seu trabalho, na sua vida. E, bom, acho que estamos falando aqui com criadores de conteúdo, né? Eu acho que um que eu posso compartilhar assim, eu só não vou saber a marca, não lembro de cabeça, mas acho que é fácil achar, é um teleprompter que tem me ajudado muito, ou seja, não é só uma dica qualquer não, ou seja, melhorou muito a minha produtividade porque eu tenho muita dificuldade com decorar texto. E a partir do momento que a gente tem equipe, tem um redator, que ele faz texto, e não de tudo também, óbvio, né? Para a gente não ficar também um negócio muito engessado, esse redator ele produz uma parte do texto e tem partes que ele deixa livre para eu improvisar. A gente até chama, olha, o que é roteiro é o texto que eu vou ler, eu vou meio que atuar, lendo no vídeo. O que é para eu improvisar a gente chama de escaleta. Então ele me passa um roteiro e fala, aqui tem uma escaleta, ensina tal coisa aqui, aqui tem outra escaleta e tal. Então, esse texto que ele faz para eu atuar lendo, eu não conseguia de jeito nenhum. Para vocês terem uma ideia, uma frase eu tentava decorar, eu ia repetir aqui na câmera e na metade da frase eu não lembrava. Porque é 2 focos, não é? É a frase que foi decorada mais o conteúdo que precisa pensar para passar. Pois é, e a minha dificuldade em decorar, né? Acho que tem gente que tem facilidade, lê uma vez. E esse teleprompter é físico ou é um app? É físico, só a estrutura. Aí ele é pequenininho que ele encaixa na lente da câmera. Vou tentar lembrar o nome. Então ele vem com diferentes. O povo vai nos cobrar o nome. Depois, se puder passar, a gente coloca aqui na descrição. Não, eu passo sim porque vale a pena. Talvez hoje já não tenha só essa marca, tem outros. Show. Mas a questão é que ele vem já com diferentes encaixes para diferentes lentes. Tem um encaixe até para celular também. Ele funcionou, já gravei uma vez com celular, ele funcionou. Mas o ideal é quando tem alguma câmera com lente. E onde é que ele espalhou o texto? Então, embaixo você consegue encaixar um celular. Então ele é só o espelho que com o seu celular ele tem um aplicativo que você coloca no celular que vai rodar o texto. E ele vem com um controlinho remoto para você poder parar, para você avançar, diminuir a velocidade. E assim, até hoje eu ainda não tenho ninguém para trabalhar na câmera. Então eu regulo tudo. O set de gravação hoje é só eu por enquanto. Já tenho o pessoal para fazer o resto, mas enquanto a gravação é só eu. Então eu regulo áudio, regulo luz, regulo foco. E aí com esse controlinho me ajuda muito porque eu coloco lá, ele começa a rodar, aí eu começo a gravar e errei, eu paro, volto, gravo de novo, não preciso ficar descendo. Quem trabalha com teleprompter sabe o problema que isso é, né? O texto adianta ou atrasa e tem que parar e, velocidade e vai mais, 10 vezes, né? Ajustar o teleprompter. Começa a velocidade a menos, a gente quer despachar, não dá. É uma boa dica, Deve ser um bom teleprompter.